Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Hoje nós vamos estar lendo um texto bíblico concernente ao livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 3, que nos diz o seguinte: Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Amém. Vamos orar? Amado Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê, te pedimos de que hoje o Senhor venha falar conosco. Espírito Santo de Deus, trata com a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero falar sobre murmuração. Sim, quantos de nós muitas vezes nunca reclamou, nunca murmurou sobre alguma coisa ou com alguma coisa, sabe? O que eu acho interessante é que Deus, Ele fala conosco de várias formas. E hoje o Espírito Santo de Deus falaram comigo de uma forma tão profunda acerca deste tema, muito propício aos dias atuais. Primeiro a gente precisa saber o que é murmuração. Murmurar significa sussurrar ou dizer algo em tom muito baixo. Na maioria das vezes a murmuração é vista de forma negativa na Bíblia. Nos textos bíblicos, o verbo murmurar traduz vários termos no hebraico e no grego, que basicamente significam resmungar, sussurrar, um discurso semi-articulado ou simplesmente dizer interiormente. Mas por que murmurar é um comportamento frequente e condenado pela Bíblia? Isso acontece porque geralmente a murmuração está imbuída em um descontentamento ou uma insatisfação, uma queixa, uma lamentação. Comumente, a murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira, de rebelião. O problema da murmuração é ainda pior, porque geralmente Deus é o alvo da murmuração. Porque, sabe, quando começam a reclamar, não reclamam muitas vezes só da igreja. Começam a falar de Deus, começam a resmungar, começam a tocar, porque todas as vezes que Deus coloca alguém na frente de uma obra, como ocorrer aqui com Moisés, a saber que Moisés se achava tão incapaz, mas o povo não colaborava, o povo não ajudava. E é interessante por quê? Porque este mesmo povo vivia escravizado, sob as mãos de Faraó, trabalho duro, e muitas vezes não reclamava. E você sabe de uma coisa? Quando eu olho para este relato bíblico, eu percebo de que muitas vezes a gente reclama tanto, mas não para agradecer. Não agradece a Deus por uma porta de trabalho, não agradece a Deus porque se levantou, não agradece a Deus pela comida que tem, não agradece a Deus pela família que tem. Porque há uma certa feita, eu ouvi uma reflexão que tem tudo a ver com isso. Imagina se Deus tirasse de nós tudo aquilo que a gente reclama. Eu não suporto meu filho, Deus tirasse. Eu não suporto meu marido, Deus tirasse. Eu não suporto a minha igreja, Deus tirasse. Chegaria uma hora em que a gente não ficaria com nada.
Porque a gente reclama de tudo, sabe? Tem horas que a gente sai para trabalhar e tá chovendo e a gente diz: meu Deus, é muita chuva. Mas já tem dia que o calor tá escaldante e a gente reclama do calor. O bom é que é um Deus que nos compreende, que nos entende e que, acima de tudo, tem cuidado de nós. Quando a gente fala de exemplos de murmuração na Bíblia, há vários exemplos nos casos de murmuração no Antigo Testamento. Nesta mesmo que eu falei, que eu citei, o povo de Israel frequentemente murmurava contra Deus. Esse comportamento dos israelitas demonstrava uma grande desconsideração pela provisão de Deus e até refletia numa falta de confiança nas promessas e nos cuidados do Senhor. E parece que isso tem tudo a ver com os dias de hoje. A gente percebe que a gente agradece pouco, sabe? A gente agradece pouco. Reclama tanto, mas reclama. E tem gente que muitas vezes está no leito do hospital, mas está adorando. Tem gente que está passando por lutas, mas está adorando. A saber, a história de Jó, o patriarca. Que Jó, quando estava em meio a todo o caos, ele resolveu adorar e não murmurar. Às vezes a gente canta tanto aquele hino, é adorar quando Deus não responde. E quando Deus se cala, a gente, em vez de adorar, a gente reclama, murmura. Isso fica muito claro nos textos que registram o tempo de peregrinação de Israel pelo deserto. Mesmo após Deus ter tirado milagrosamente os israelitas do Egito e ter manifestado seu poder diante deles, ainda assim aquele povo continuava murmurando. Êxodo capítulo 15, versículo 17. Apesar de muitas vezes, aparentemente, o povo ter murmurado contra Moisés e contra Arão, na realidade eles estavam murmurando contra o próprio Deus. Faz-me lembrar também da passagem do povo de Israel quando a lei estava descontente com o período onde a qual Deus governava por intermédio da vida do profeta Samuel, onde ali havia dois reinos, o reino teocrático, Deus mandando, governando, usando seus homens, e mudaram para o reino, querendo agora ter reis que pudessem cuidar deles ou liderá-la. E todas as vezes que a gente se sentir descontente com aquilo que Deus faz, é porque certamente muitos não têm experiência com Deus. Porque quem de fato tem experiência com Deus sabe que Deus vai agir, que Deus vai entrar, que Deus vai se revelar na história. Então, a partir de hoje, quando você se acordar, se é que você já acordou, ou se é que você teve um dia hoje um pouco conturbado, em meio a tantas lutas, mas não reclame, não murmure, não resmungue, adore. Agradeça a Deus, porque o próprio apóstolo Paulo escreveu dizendo que em tudo nós devemos dar graças. E nós, se de fato servimos a Deus, temos que viver a palavra. Quando eles estavam ali contra, como Deus usava Moisés e Arão, a gente pode ver que em certa ocasião Moisés diz isso explicitamente: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Deus. Êxodo 16:8, Moisés dizendo ao povo. A murmuração de Israel em Refidim foi tão grave que o texto bíblico identificou aquela atitude como algo que tentou a Deus. Êxodo capítulo 17, do 2 ao 7. Infelizmente, a murmuração foi um comportamento que caracterizou a incredulidade de Israel e sua desesperança na providência de Deus. Números 14, 17. Mas a gente olhando tudo na Bíblia, a gente vai perceber que pessoas
preferiram adorar, mesmo em meio a tantas lutas, mesmo em meio a tantas situações adversas, mas alguns se sobressaíram, conseguiram extrair em meio àquela prova uma adoração digna de um Deus tão grande e tão poderoso. Eu te faço a seguinte pergunta no dia de hoje: será que você adora mais ou murmura mais? Fica para você este ensinamento. Eu não vou aqui continuar, mas eu quero somente aplicar esta palavra, de modo de que a gente precisa saber se realmente a gente está servindo a Deus, como está servindo, por que está servindo, porque tem gente que está na igreja que reclama de tudo, reclama da dirigente, reclama do pastor, reclama do órgão, mas não faz nada, não faz nada. E sabe de uma coisa? Esses que mais reclamam são os que menos participam, os que menos colaboram. A igreja não é do homem, a igreja é de Deus, a igreja não é do pastor. A igreja foi estabelecida por Deus, porque antes de o pastor ser um pastor, ele era um membro. A dirigente era uma membra, como é. E nós precisamos entender de que lado nós estamos. Se é do lado da murmuração, mas se é do lado da contenda, se é do lado da reclamação. Amados, o caso é muito sério. E eu posso aqui citar vários textos bíblicos sobre murmuração. Salmo 101:5 diz: farei calar o que difama o próximo, as ocultas. Não vou tolerar o homem que de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Levítico 19:16 diz: não espalhem calúnias no meio do povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Tem muitas passagens aqui. Tiago 4:11 diz: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas agindo como um juiz. E por fim, eu quero ler Tiago 5:9, que diz: irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Amém? Espero que depois de um ensinamento desse abençoado, você passe a louvar mais, a adorar mais, ter paciência. O Deus que prometeu, Ele vai cumprir. O Deus que falou que ia fazer, Ele não está esquecido. Primeiro Ele nos prepara, para depois Ele nos permitir viver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Ninguém vai dar um carro a alguém que não tem habilitação. Ninguém vai dar um avião a quem nunca pilotou um avião. Então, Deus está te preparando para aquilo que Ele tem para você. Quem sabe é na obra, quem sabe é no trabalho, mas cabe a você ficar na posição que Ele te chamou. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, um abraço para todos, em especial um abraço para todos os radialistas, que no dia 21 de setembro foi o dia do radialista. Oh glória! Um abraço para todos estes profissionais que com sua voz, com sua ferramenta, tem como um ministério evangelizar através das ondas sonoras. Um abraço para todos os radialistas, para o irmão Conde, para o irmão Henrique, para tantos e tantos radialistas de tantas e tantas rádios. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço também para o radialista Bruno Balbino, da Web Rádio Nova Adoração, ou Rádio Nova Adoração. Um abraço também para você de outras rádios, Rádio Secular, Rádio Comunitária, Rádio Web, o irmão Alisson também, que também tem ali uma rádio web. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Aqui vai minha gratidão
e um abraço. Parabéns por cada um de vocês existir para nos comunicar com clareza a palavra de Deus. Fiquem todos na paz. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor. Amém. Fiquem todos na paz e novamente quero aqui lembrar de você sempre ouvir o Cafezinho com Jesus com meu amigo pastor Alex. Procura lá no YouTube Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Também tem lá no Facebook Cafezinho com Jesus e entre contato lá de pastor Alex. Eu quero ouvir o Cafezinho com Jesus, eu quero receber toda manhã esse café abençoado. Um abraço para você, meu líder, pastor Alex, e é recíproco essa troca de carinhos, de amizade, e nós somos irmãos sim, não de sangue, mas irmãos espiritual, com a finalidade de levar a palavra do Mestre. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe, e um abraço do pastor Adriano, do Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Ô glória!